Oi, eu sou a professora Renata. Em parceria com o ênfase educacional, nós vamos falar sobre o currículo. Vamos? Para começar, a gente vai pensar um pouquinho no significado da palavra currículo. Dentre os significados dessa palavra, nós vamos ter a ideia de percorrer, de caminho, ou seja, é o trajeto que a escola, que a instituição, que a rede de ensino vai ter para produzir e organizar as características, as práticas e o norte pedagógico dessa instituição. Então, o significado de currículo é caminho. Então, quando você olhar, pensa nesse trajeto que a escola e que você vai percorrer na sua ação docente. A partir disso, nós vamos falar como as práticas pedagógicas vão ser organizadas. Esse caminho são as práticas pedagógicas e a organização dessas práticas. E ela vai se referir muito ao como. Como assim? O que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? Quais são as características do que nós estamos produzindo na escola? Você na sua, eu na minha, um outro professor na dele. Vai ter a mesma base curricular nacional. Hoje nós temos o Currículo para a Educação Nacional, que veio de 2010, que foi produzido ali em 2010. Então, para que isso acontecesse, lá em 1988, na Constituição, a gente conseguiu, enfim, legalmente superar a ideia de educação infantil como sendo assistencialista. Então, a educação infantil passou a ser um direito educativo da criança e não um espaço para que o pai pudesse deixar a criança e trabalhar. Hoje, as instituições educativas, então, uma construção histórica de quase 30 anos, está mostrando para a gente que as instituições são para a criança e não para os pais. Isso basicamente significa que a gente vai ver além disso. A criança é um sujeito histórico. Ela é histórico, cultural e social. Tanto que uma das bases teóricas que vão nortear o currículo é uma base interacionista, que é a socio-interacionista, muito vinculada ao Vygotsky, porque ele vai dar essa abrangência. Isso não significa que na sua escola, no seu projeto político-pedagógico, você só tenha que usar o Vygotsky, mas o norte dele, e para a gente produzir e pensar a educação, nós temos que pensar a criança como um ser, como eu já disse, histórico, social e cultural. Os professores vão ter que ser bem formados. Não é qualquer um que pode dar aula na educação infantil, porque não é mais um cuidado, um assistencialismo, então ele tem que ser bem formado, entender de desenvolvimento, entender de criança, entender de avaliação na educação infantil. Os espaços educativos vão ter que ser adequados para a faixa etária e para as características da criança. Então são esses os caminhos principais que o currículo vai versar. Vai falar sobre diversidade, vai falar sobre as características regionais, vai falar sobre a idade de cada criança, mas as coisas mais importantes no cerne nesse currículo, no caminho que esse currículo vai traçar para a educação infantil, são esses, que são a representação da importância da criança brasileira, da importância da infância para a nossa sociedade. Gostou do vídeo? Curte, acompanha a gente no Facebook e se inscreve no nosso canal para estar recebendo cada vez mais vídeos e aumentar e melhorar a sua formação continuada na docência. Acompanha a gente, faz um comentário, faz uma sugestão de vídeo para que nós possamos fazer algo especial para você. Tchau e até o próximo. ênfase educacional, www.enfaseeducacional.com.br